Atenção, amantes do mistério e da intriga, parem o que estão a fazer e inscrevam-se agora mesmo. Acredita que o amor vence tudo? Pense novamente. Dê gosto neste vídeo e deixe um comentário. Está pronto para descobrir uma história de traição que o deixará sem fôlego? Este é o preço do silêncio, uma história de amor, traição e poder. Aquele convite era um fragmento de vidro na minha mão, as suas bordas douradas a zombarem dos escombros da minha vida. Juliano, o homem que me tinha prometido para sempre, estava a dar uma festa para celebrar o seu novo amor, Isabela. Ele chamou-lhe um novo capítulo, mas para mim, com 7 meses de gravidez do seu filho, era o epílogo final que me despedaçava a alma. Parei em frente à grande quinta que uma vez chamamos de lar. A música era uma dor fantasma no meu peito. Cada fibra do meu ser gritava para eu fugir, para me esconder, para proteger a vida frágil dentro de mim. Mas eu não podia. Tinha de ver por mim mesma. O ar de agosto era denso e enjoativo, pesado com o cheiro a jasmim noturno e o distante perfume adocicado do dinheiro. Ele agarrava-se à minha pele, uma segunda camada de suor sobre o brilho nervoso que tinha coberto o meu corpo desde que o cartão gravado chegou há 2 semanas. Um convite, Juliano tinha lhe chamado quando teve a audácia de me ligar. Não uma obrigação, claro, apenas um gesto, uma forma de mostrar a todos que as coisas estavam, nas suas palavras, em bons termos. Bons termos. A palavra era uma coisa estéril, sem sangue, para descrever a carnificina que ele tinha feito do nosso casamento. Tirei o meu corpo inchado do Uber, a minha mão a descansar instintivamente sobre a curva dura da minha barriga. O bebê deu um pontapé, uma picada repentina e aguda que se sentiu mais como um protesto do que como uma vibração. Eu não o podia culpar. Mesmo de dentro da barriga, ele provavelmente conseguia sentir a opulência tóxica que irradiava da casa na colina. A nossa casa, a que tínhamos desenhado juntos, a estudar plantas e a discutir de forma divertida sobre os méritos de uma adega versus um ginásio em casa. Agora era apenas mais um dos seus ativos, o pano de fundo para uma festa que celebrava a minha substituta. A longa e sinuosa entrada estava cheia de carros de luxo que brilhavam sob a iluminação paisagística habilmente colocada. Cada farol parecia uma lâmpada de interrogatório. Eu consegui sentir os olhos em mim antes de os ver. Os manobristas com os seus casacos brancos, os guardas de segurança com os seus discretos auscultadores, os primeiros convidados a misturarem-se no extenso relvado. Eu era um fantasma num banquete, um espetáculo de mulher desprezada. O meu vestido, uma simples seda azul marinho, que era uma das poucas coisas que eu ainda tinha, sentia-se como um sudário. Eu tinha debatido durante dias o que vestir, a passar pela raiva, pelo desespero e por um patético e persistente desejo de fazer com que ele se arrependesse do que tinha perdido. No fim, decidi-me pela dignidade, ou pelo pouco que eu ainda conseguia agarrar-me a ela. Enquanto me aproximava das enormes portas de carvalho, um membro do staff uniformizado, que não me olhou nos olhos, abriu-as. O som invadiu-me primeiro, uma onda de risos, taças a tilintar e um suave trio de jazz a tocar algures no espaço cavernoso. Depois, a vista, um mar de rostos familiares, os amigos e sócios de negócios que tinham brindado ao nosso casamento, celebrado os nossos aniversários e depois, com uma velocidade impressionante, desviado a sua lealdade para o novo regime. Todos estavam ali, os seus sorrisos brilhantes e frágeis. Os meus olhos vasculharam a multidão, uma busca desesperada e autodestrutiva por ele.
E depois eu vi-o. Juliano. Ele estava parado perto da grande escadaria, uma mão casualmente enfiada no bolso do seu smoking feito à medida, a outra a descansar nas costas nuas de uma mulher com um vestido prateado e brilhante. Isabela. Ela era ainda mais bonita pessoalmente do que nas fotos brilhantes que os paparazzi tinham espalhado pela internet. Alta, esguia, com uma cascata de cabelo escuro que caía sobre os seus ombros como uma cascata de seda. Ela riu-se de algo que ele lhe sussurrou ao ouvido, a sua cabeça atirada para trás, uma graça perfeita e predatória no movimento. Eles pareciam um anúncio de revista de uma vida que eu supostamente devia ter tido. A minha respiração ficou presa na minha garganta, algo doloroso e áspero. Eu queria virar-me e ir embora, fugir de volta para o anonimato tranquilo do meu pequeno apartamento. Mas os meus pés estavam enraizados no chão de mármore. Foi uma experiência estranha, fora do corpo, como se eu estivesse a ver um filme da minha própria vida a desmoronar-se. Consegui sentir os olhares de pena, ouvir os comentários sussurrados que morriam à medida que me aproximava. Amélia. A voz pertencia a Sara, uma mulher que eu uma vez tinha considerado uma amiga próxima. Ela estava de pé, com um pequeno grupo, uma taça de champanhe na mão, a sua expressão, uma máscara de simpatia cuidadosamente construída. Eu não acredito que tu tenhas vindo mesmo. Ele convidou-me, disse eu, com a minha voz rouca. Eu limpei a garganta, a tentar soar mais forte do que me sentia. Ele disse que seria em bons termos. O marido da Sara, um sócio do escritório de advocacia de Juliano, mexeu-se desconfortável. Ele não olhou para mim. Ninguém olharia. Era mais fácil fingir que eu não existia. Bem, é corajoso da tua parte, ofereceu Sara, os seus olhos a pairar sobre a minha barriga inchada. As palavras não ditas flutuaram no ar entre nós. Corajosa ou tola? Eu não tinha uma resposta. O meu olhar foi atraído de novo para Juliano e Isabela. Ele estava a guiá-la para o centro da sala, a sua mão possessivamente na sua cintura. Ele ia fazer um discurso. O pensamento enviou-me uma nova onda de náuseas. Eu precisava de me afastar, de encontrar um canto tranquilo onde eu pudesse respirar. Mas a multidão parecia pressionar-me, uma parede sufocante de alta costura e colônia. Eu vi uma porta que levava ao terraço e comecei a abrir caminho através da multidão, a murmurar desculpas enquanto eu esbarrava em cotovelos e pisava os dedos de sapatos de designer. Cada rosto que eu passava era uma nova picada, o sorriso presunçoso de uma rival, os olhos desviados de uma ex-confidentes. Esta festa não era uma celebração, era uma coroação. E eu era a rainha deposta, obrigada a testemunhar a ascensão da minha usurpadora. Finalmente saí para o terraço, o ar fresco da noite um alívio abençoado. Eu apoiei-me na balaustrada de pedra, os meus nós dos dedos brancos, enquanto eu agarrava a superfície fria e dura. Lá embaixo, as luzes da cidade de Lisboa espalhavam-se como um tapete de estrelas caídas, indiferentes ao pequeno apocalipse pessoal que estava a acontecer nas colinas acima. Fechei os olhos, a tentar concentrar-me nos pontapés rítmicos do meu filho. Era a única coisa que era real, a única coisa que importava. Eu esperava que tu viesses. A voz estava logo atrás de mim, baixa e familiar. Uma voz que uma vez me tinha sussurrado promessas de amor ao ouvido. Eu não precisei de me virar. Eu sabia que era Juliano. Consegui sentir o calor da presença dele, o cheiro caro da sua colônia, a pura e sem desculpas força do seu ego. Eu abri os olhos, mas mantive as minhas costas viradas para ele, o meu olhar fixo na cidade brilhante e sem coração. Amélia,
disse ele novamente, o seu tom mais suave agora, entrelaçado com algo que podia ter sido confundido com preocupação se eu não o conhecesse melhor. Nós precisamos de falar. O trio de jazz no relvado tinha passado de um bebop animado para uma balada lenta e melancólica que parecia filtrar-se nas próprias pedras do terraço. Era uma canção que ele uma vez tinha afirmado que era a nossa, uma melodia sentimental de Chet Baker, com a qual tínhamos dançado na sala de estar a meio de ser acabada desta mesma casa, os nossos corpos a balançarem no crepúsculo poeirento. A memória foi tão aguda, tão visceral, que se sentiu como um golpe físico. Não há nada para falar, Juliano, disse eu, a minha voz vazia. Eu recusei-me a dar-lhe a satisfação de me virar. Eu não o ia deixar ver as lágrimas que me picavam nos cantos dos olhos. Não sejas assim, murmurou ele, os seus passos a encurtarem a distância entre nós. Eu senti a mão dele no meu braço, o seu toque leve, mas possessivo. Um surto de raiva pura e não adulterada percorreu-me, tão potente que quase me dobrou os joelhos. Eu puxei o meu braço para longe, como se os dedos dele fossem carvões quentes. Não me toques, sussurrei, a virar-me finalmente para o encarar. O seu rosto, o rosto que eu tinha amado com uma paixão imprudente e que tudo consumia, era uma máscara de sinceridade praticada. O seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado. O seu maxilar definido, os seus olhos azuis, que podiam passar do frio ártico ao calor derretido num instante, estavam fixos em mim com uma expressão de profunda e séria preocupação. Era um olhar que ele tinha aperfeiçoado ao longo dos anos, o que ele usava para fechar negócios, para encantar os rivais, para te fazer acreditar que o que quer que ele estivesse a vender era a verdade do Evangelho. Eu tinha-lo comprado durante uma década. Eu já não estava a comprá-lo. Eu lamento, disse ele, a levantar as mãos num gesto de rendição. Eu só quero ter a certeza de que tu estás bem, está bem? A palavra saiu como uma risada engasgada. Por que razão eu não estaria bem, Juliano? O meu marido de 10 anos deixou-me por uma modelo de 25 anos, e agora eu estou numa festa a celebrar o amor deles enquanto eu carrego o teu filho. Eu estou maravilhosamente bem. Ele teve a decência de se encolher. Isso não é justo, Amélia. Justo? Eu dei um passo mais perto, a minha voz a baixar para um sussurro furioso. Tu queres falar sobre o que é justo? Foi justo quando me disseste que eu estava a ser paranoica? Foi justo quando tu a estavas a levar para Paris no avião da empresa, enquanto eu estava em casa a passar pela minha terceira ronda de fertilização in vitro? Foi justo quando tu pediste ao teu advogado para entregar os papéis do divórcio na casa da minha mãe na véspera de Natal? Cada palavra era um dardo envenenado, e eu observei com sombria satisfação como eles atingiam o alvo. Um músculo contraiu-se no seu maxilar. A festa foi ideia da Isabela, disse ele, como se isso o absolvesse de toda a responsabilidade. Ela queria ser transparente, pôr tudo a descoberto. Transparente? Eu repeti, a palavra com sabor a cinza na minha boca. Tu queres dizer que ela queria vangloriar-se? Ela queria desfilar com a sua vitória em frente a todos os nossos amigos? Eles são os meus amigos, Amélia, corrigiu ele, a sua voz a endurecer. O fugaz vislumbre de arrependimento tinha desaparecido, substituído pela familiar e férrea atitude defensiva que eu conhecia tão bem. E a Isabela é a mulher que eu amo. Eu não te vou deixar insultá-la. A mulher que tu amas, eu repeti. O meu olhar desviou-se para além dele, de volta para o salão de baile resplandecente. Isabela agora estava a manter a corte, um círculo de admiradores pendurados em cada uma das suas palavras.
Ela parecia radiante, intocável. O que é que vai acontecer quando tu te cansares dela, Juliano? Quando alguém mais jovem, mais bonita aparecer, tu vais dar uma festa a ela também? Isto é diferente, ele insistiu, os seus olhos a seguirem o meu olhar. Por um momento, eu vi um vislumbre de algo na sua expressão. Dúvida, insegurança. Ele desapareceu tão rápido quanto apareceu. O que a Isabela e eu temos é real. O que nós tínhamos também era. Sussurrei eu, a luta de repente a escoar-se de mim, a deixar para trás uma dor fria e oca. Ou isso era apenas mais um dos teus negócios? Antes que ele pudesse responder, uma nova voz, musical e com sotaque, cortou a tensão. Jules, querido, aí estás tu. Isabela deslizou para o terraço, o seu vestido prateado a apanhar a luz da lua. Ela moveu-se com a graciosidade fluida e sem esforço de uma bailarina. O seu sorriso, uma arma deslumbrante e perfeitamente calibrada. Ela ignorou-me completamente, os seus olhos fixos em Juliano. Toda a gente está a pedir por ti. O Marcos quer falar sobre o acordo de Singapura. Ela entrelaçou o seu braço no dele, os seus dedos com unhas vermelhas, um contraste gritante com o branco do seu casaco de smoking. Foi um ato de posse claro e inconfundível. Já vou, disse Juliano. Mas ele não se moveu. Ele olhou para mim, depois para Isabela. Um homem preso entre dois mundos. O olhar de Isabela finalmente caiu em mim. Os seus olhos escuros percorreram o meu corpo com uma avaliação fria e desdenhosa. Não havia malícia na sua expressão, nem triunfo. Apenas uma curiosidade fraca, quase imperceptível. Como se ela estivesse a examinar um móvel antigo que tinha sido deixado para trás pelos donos anteriores. Tu deves ser a Amélia, disse ela, a sua voz suave como creme. Eu fico muito feliz por teres podido vir. Ela estendeu a mão, a sua pulseira de diamantes a brilhar na luz fraca. Eu olhei para a sua mão estendida, depois para o seu rosto. Eu vi a pele impecável, as maçãs do rosto perfeitamente esculpidas, a confiança inquietante de uma mulher que nunca tinha sabido o que era perder. E nesse momento, eu soube que eu não o podia fazer. Eu não podia apertar a sua mão. Eu não podia fingir estar em bons termos. Eu não podia fazer parte da sua farsa cuidadosamente orquestrada. Sem uma palavra, eu virei-me e afastei-me, a deixá-los de pé juntos no terraço. Um quadro perfeito, bonito e absolutamente condenatório. Eu não sabia para onde eu estava a ir, apenas que eu tinha de me afastar da pena, dos sussurros e do peso sufocante da minha própria história. Eu abri caminho através da multidão resplandecente, o meu coração a bater num ritmo frenético e desesperado contra as minhas costelas. Eu precisava de ar, eu precisava de escapar, mas numa casa que era uma jaula dourada da minha própria criação, não me restava nenhum lugar para fugir. O grande salão de baile era um caleidoscópio de vestidos brilhantes e smokings escuros, um turbilhão vertiginoso de movimento e som. Eu senti-me como uma nadadora presa numa corrente, arrastada mais profundamente para o coração da celebração contra a minha vontade. O meu plano inicial de encontrar uma sala tranquila, um canto esquecido onde eu pudesse recuperar, foi frustrado pela pura densidade da multidão. Cada rosto era uma lembrança, cada fragmento de conversa uma nova ferida. Tu consegues imaginar a ousadia? Ela parece terrível. O estresse, eu suponho. Ele arranjou uma melhor, isso é de certeza. A nova é uma obra de arte. Os sussurros eram como mosquitos, um zumbido persistente e insidioso que eu não conseguia afastar. Eu vi o sócio de negócios de Juliano,
o Daniel, a rir-se com um grupo de investidores. Ele tinha sido o padrinho do nosso casamento. A sua esposa, que tinha segurado a minha mão durante o meu primeiro aborto espontâneo, agora estava ao seu lado, os seus olhos a evitarem os meus com diligência. A traição era algo físico, um endurecimento no meu peito que me dificultava a respiração. A minha busca desesperada por uma saída levou-me ao pé da grande escadaria, o mesmo lugar onde eu tinha visto Juliano e Isabela pela primeira vez. E mesmo quando eu estava prestes a passar, a música suavizou-se, o falatório acalmou-se e um único foco iluminou o patamar lá em cima. Juliano estava lá, um microfone na mão, Isabela um espectro prateado ao lado dele. Um silêncio caiu sobre a sala. O meu sangue gelou. Ele ia mesmo fazê-lo. Ele ia brindar a ela, aqui, em frente a todos, em frente a mim. Obrigado a todos por terem vindo, começou Juliano, a sua voz amplificada, a ecoar na sala em silêncio. Era a sua voz de CEO, a que exigia atenção e irradiava confiança absoluta. Esta noite é uma noite especial, é uma noite para novos começos. Ele fez uma pausa. Os seus olhos percorreram a multidão. Por um momento nauseabundo, eu pensei que o seu olhar parou em mim, um vislumbre de desafio nas suas profundezas. Mas depois, ele virou-se para Isabela, a sua expressão a suavizar-se para uma de adoração. Eu tomei muitas decisões inteligentes na minha vida, continuou ele, a sua voz cheia de uma emoção que me revirou o estômago. Eu construí um império a partir do zero. Eu naveguei por mercados traiçoeiros e saí vitorioso. Mas a decisão mais inteligente que eu tomei foi deixar esta mulher entrar na minha vida. Ele estendeu a mão para a de Isabela, levando-a aos seus lábios. A multidão murmurou a sua aprovação. Algumas pessoas até suspiraram. Foi um momento perfeitamente orquestrado, uma cena de um filme romântico. E eu era a plateia involuntária. A Isabela ensinou-me o que significa viver de verdade, continuou Juliano, a sua voz a ressoar com uma sinceridade que me revirou o estômago. Ela tem uma paixão pela vida, um fogo na sua alma que reacendeu o meu. Ela é a minha parceira, a minha confidente, o meu maior amor. Ele levantou a sua taça para Isabela, a mulher que tornou a minha vida completa. Pela Isabela, ecoou a multidão, um coro de vozes a selar o meu destino. As taças foram levantadas, os sorrisos foram trocados, e nesse momento eu fui oficialmente apagada. 10 anos de história partilhada, de amor e risos, de luta e sacrifício, tudo apagado por uma única declaração pública. No lugar de Amélia, qual teria sido a sua reação? A raiva teria tomado conta de si? Comente a sua opinião. O aplauso foi ensurdecedor. Eu senti que o chão se inclinava debaixo dos meus pés. As reluzentes candelabros desfocaram-se em riscas de luz. Uma onda de tontura invadiu-me, tão intensa que eu tive de me agarrar ao corrimão para me apoiar. O meu coração batia contra as minhas costelas, um pássaro frenético e preso. Eu tinha de sair. Agora. Mas à medida que o aplauso começava a cessar, Isabela avançou, a pegar no microfone da mão de Juliano. O seu sorriso era radiante, os seus olhos brilhavam. Obrigada, meu amor, disse ela, a sua voz um ronronar baixo e sedutor que me enviou uma nova onda de náuseas. E obrigada a todos por partilharem este momento conosco. O Juliano é um homem magnífico e eu sou a mulher mais sortuda do mundo por estar ao lado dele. Ela fez uma pausa. O seu olhar percorreu a sala e desta vez não houve engano.
Os seus olhos fixaram-se diretamente nos meus. Houve um silêncio, uma respiração coletiva, quando toda a sala seguiu o seu olhar. O foco pareceu encontrar-me, a prender-me contra a escadaria como uma borboleta numa vitrine de exposição. Eu estava exposta, vulnerável, o ponto focal de 100 pares de olhos. Eu sei que esta situação é pouco convencional, continuou Isabela, a sua voz a escorrer com uma falsa simpatia. E eu quero tirar um momento para reconhecer a Amélia. Ela disse o meu nome como se fosse uma palavra estrangeira, algo que ela tinha de saborear antes de pronunciar. Eu só posso imaginar o quão difícil isto deve ser para ela. E eu quero que ela saiba, do fundo do meu coração, que eu não lhe desejo nada mais do que o melhor. Juliano contou-me muito sobre os anos que vocês partilharam, e eu sei que ele será um pai maravilhoso e dedicado para o filho de vocês. Foi uma obra-prima de crueldade, uma humilhação pública, perfeitamente executada e disfarçada de amabilidade. Ela não só tinha reclamado o meu marido e o meu lar, mas também tinha reclamado o meu futuro, a posicionar-se como a parceira benévola e compreensiva do pai do meu filho. Ela tinha me pintado como uma figura trágica, um objeto de pena, enquanto simultaneamente cimentava o seu próprio estatuto como a vitoriosa e graciosa vencedora. Um murmúrio baixo espalhou-se pela multidão. Consegui sentir a pena deles, a sua curiosidade mórbida, a sua secreta e presunçosa satisfação. O ar tornou-se denso, pesado, a pressionar-me de todos os lados. A sala começou a girar a sério. Os rostos da multidão fundiram-se num grotesco e rodopiante colagem. A minha mão voou para a minha barriga, um gesto desesperado e protetor. O bebê estava a dar pontapés freneticamente, um grito silencioso e frenético que espelhava o meu. Eu olhei para o patamar, o rosto impassível de Juliano, o sorriso triunfante de Isabela, e nesse momento, algo dentro de mim partiu-se. A barragem cuidadosamente construída da minha compostura, a parede de dignidade que eu tinha tentado tão desesperadamente manter, finalmente despedaçou-se. Uma raiva branca e quente invadiu-me, a queimar o choque, a dor, a humilhação. Eu abri a boca, embora não tivesse ideia do que eu ia dizer. Eu só sabia que eu não podia. Eu não ia ficar ali e deixar que eles me fizessem aquilo. Eu não seria apagada. Eu não seria silenciada. Mas, antes que eu pudesse pronunciar uma única palavra, uma dor aguda e ardente perfurou o meu abdômen. A minha visão estreitou-se. As bordas escureceram como se uma cortina estivesse a ser fechada. Os sons da festa desvaneceram-se para um rugido distante e abafado. A última coisa que eu vi antes que a escuridão me consumisse foi o rosto de Juliano, a sua máscara de fria indiferença finalmente a rachar-se, substituída por um olhar de puro e não adulterado horror. Depois o chão correu para me encontrar, e a jaula dourada dissolveu-se na escuridão. O começo do fim. O mundo não desapareceu tanto quanto se dobrou sobre si mesmo. A queda foi uma sensação de ausência de peso, uma breve e aterrorizante rendição à gravidade. Não houve dor. Não no início. Apenas o som de um suspiro coletivo, uma respiração aguda e repentina de 100 pulmões, seguido pelo grito de uma mulher que podia ter sido o meu. Depois veio o impacto. Um baque discordante quando o meu corpo se encontrou com o mármore frio e implacável do chão. A dor chegou um momento depois, uma agonia cega e em brasa que irradiou do meu núcleo. Era um rasgão profundo e interno, uma cãibra viciosa que me roubou o fôlego e enviou uma onda de fogo através das minhas veias. Eu encolhi-me, um instinto primário para proteger a vida que eu carregava, as minhas mãos a agarrarem a minha barriga inchada,
como se eu pudesse manter o meu filho e o meu mundo juntos através da pura força de vontade. Da minha nova e humilhante posição no chão, a festa transformou-se numa pantomima grotesca. Os elegantes convidados, uma vez tão calmos e serenos, agora eram um turbilhão caótico de movimento. Os rostos debruçavam-se sobre mim, as suas expressões uma mistura de choque, curiosidade mórbida e uma preocupação distante, quase clínica. Eu vi bocas a moverem-se, mas o som estava distorcido, como se eu estivesse debaixo de água. O jazz suave tinha sido substituído por uma cacofonia de vozes aterrorizadas, o clique frenético de saltos altos sobre o mármore, o distante e insistente toque de um telemóvel. Dele um pouco de ar. Alguém chame o 112. Ela está a sangrar? As perguntas flutuavam sobre mim, incorpóreas e aterrorizantes. Eu tentei responder, dizer algo, mas a minha garganta estava contraída, os meus pulmões recusavam-se a respirar. A minha visão nadava. As reluzentes candelabros acima de mim multiplicaram-se, a sua luz a fragmentar-se em 1000 pequenas e dolorosas lascas. Os rostos que se inclinavam sobre mim desfocaram-se num borrão de aguarela de tons de pele e bocas escuras e abertas. Então, um novo som cortou o caos, uma voz que era aguda, autoritária e terrivelmente familiar. Para trás, toda a gente para trás. A multidão separou-se e Juliano estava lá, a ajoelhar-se ao meu lado. A sua cara estava pálida, os seus olhos muito abertos com um terror que parecia ter despojado os anos de artifício cuidadosamente construído. O CEO frio e confiante tinha ido embora, substituído por um homem que parecia perdido, assustado e completamente fora do lugar. Ele estendeu a mão para mim, a sua mão a pairar com incerteza sobre o meu ombro. Amélia, ele respirou, a sua voz rouca. Oh, meu Deus, Amélia! Eu encolhi-me com o seu toque, um movimento involuntário e reflexo. A visão dele, o som da voz dele, trouxeram a realidade da minha situação de volta para mim com a força de um golpe físico. Isto era culpa dele. Tudo, a festa, o discurso, a humilhação, a dor que agora rasgava o meu corpo com uma intensidade aterrorizante. Não. Eu consegui ofegar. A palavra um mero sussurro de ar. Não me toques. Ele encolheu-se como se eu o tivesse atingido. No fundo, eu conseguia ver a Isabela, ainda de pé no patamar, uma boneca de porcelana congelada, a sua cara perfeita, uma máscara de incredulidade. O seu triunfo tinha coalhado em algo feio, a sua bela festa arruinada pelo drama inconveniente da ex-esposa. Por um momento fugaz e selvagem, eu senti uma faísca de satisfação. Uma mulher com olhos amáveis e preocupados e um corte de cabelo sensato abriu caminho através dos curiosos. Eu sou médica, ela anunciou, a sua voz calma e firme no mar de pânico. Ela ajoelhou-se do meu outro lado, as suas mãos frias e profissionais a apalpar suavemente o meu abdômen. Pode dizer-me onde lhe dói? Eu não conseguia falar, só conseguia gemer, um som baixo e animal de pura agonia. A dor vinha em ondas agora, cada uma mais forte do que a anterior. Um calor terrível e úmido espalhou-se por baixo de mim, e eu soube com uma certeza que era mais aterrorizante do que a própria dor, que eu estava a sangrar. Nós precisamos de uma ambulância agora, disse a médica, a sua voz aguda com urgência, enquanto ela olhava para Juliano. E que alguém me traga umas toalhas, limpas. O mundo começou a inclinar-se de novo,
as bordas da minha visão a desfiarem-se, a tornarem-se cinzentas. O rosto da médica, tão claro e concentrado há um momento, começou a recuar, como se eu estivesse a ser arrastada por um longo e escuro túnel. Consegui sentir a vida a escoar-se de mim, a energia frenética do bebê dentro de mim, a silenciar-se para uma quietude aterrorizante. Não, pensei eu, um grito silencioso e desesperado na escuridão da minha mente. Por favor, não, ele não, leva-me a mim, mas a ele não. A minha mão, que tinha estado a agarrar a minha barriga, soltou-se. Os meus olhos esvoaçaram, a cena caótica lá em cima, a dissolver-se numa imagem final e desfocada. O rosto de Juliano, contorcido numa máscara de angústia e arrependimento, um olhar que eu tinha esperado 10 anos para ver. Tinha chegado tarde demais. A última sensação que eu tive foi a de ser levantada, de braços fortes a deslizarem por baixo de mim. O cheiro da colônia de Juliano, um cheiro que uma vez tinha significado segurança e amor, encheu os meus sentidos, uma ironia final e cruel. Então, a escuridão que tinha estado a pairar nas bordas da minha consciência precipitou-se, e o mundo, com toda a sua dor e traição e beleza resplandecente e sem coração, finalmente desvaneceu-se. Eu estava à deriva num mar silencioso, preto e misericordiosamente vazio. O regresso. A transição da escuridão de veludo da inconsciência para o brilho fluorescente do hospital foi um assalto brutal aos sentidos. A primeira coisa que registrei foi o cheiro, um cheiro agudo e antisséptico, que era o oposto do jasmim enjoativo e do perfume caro que tinha enchido o ar na festa. Era o cheiro a lixívia, a álcool, a doença e a medo. Era o cheiro de um lugar onde a vida era mantida num equilíbrio frágil e precário. A segunda coisa foi o som, não a sinfonia caótica de uma festa, mas o apito rítmico e silencioso de uma máquina ao lado da minha cabeça. Era um pulso constante e insistente, um metrônomo que marcava o lento e agonizante passar do tempo. Também havia um murmúrio baixo e abafado de vozes de algum lugar fora do meu quarto, demasiado indistinto para eu entender, mas com um tom de urgência sussurrada. Eu tentei abrir os olhos, mas as minhas pálpebras sentiam-se como se estivessem pesadas com chumbo. Quando finalmente consegui abri-los, a luz era tão brilhante que enviou uma pontada de dor através do meu crânio. Eu pisquei e o quarto lentamente focou-se. Paredes de cor verde pálido, uma cama com estrutura de metal, um emaranhado de tubos e cabos que ligavam o meu corpo à máquina que apitava. Uma agulha de soro estava presa na parte de trás da minha mão, um tubo fino e transparente a arrastar-se para um saco de líquido que pendia de um poste de metal. A minha mão voou instintivamente para a minha barriga. Sentia-se diferente, mais suave, mais vazia. Um terror frio e aterrorizante invadiu-me, tão potente que era como água gelada nas minhas veias. O bebê. A minha voz estava baixa e rouca, assustando-me. Eu virei a minha cabeça, uma dor aguda a subir pelo meu pescoço com o movimento. Juliano estava sentado numa cadeira de plástico duro no canto do quarto, o seu corpo descaído, os seus cotovelos nos joelhos. Ele parecia um homem que tinha sido esvaziado por dentro. O seu casaco de smoking tinha desaparecido, a sua gravata estava solta, o seu cabelo, geralmente perfeito, estava desarrumado. A sua cara estava pálida e tensa, os seus olhos avermelhados e sombreados pela exaustão. Ele parecia, pela primeira vez desde que o tinha conhecido, completamente derrotado. "O bebê está bem", repetiu ele, a sua voz grossa com uma emoção crua e desconhecida. "Vocês os dois estão", o médico disse.
Foi algo chamado descolamento da placenta. O stress, a queda, fez com que a placenta se descolasse parcialmente. Eles tiveram de fazer uma cesariana de emergência. Cesariana. As palavras mal se registraram. A minha mente estava presa na primeira parte da sua frase. Ele está bem. O meu filho estava vivo. Uma onda de alívio tão profunda que se sentiu como uma força física invadiu-me, a deixar-me fraca e a tremer. As lágrimas que eu nem sequer me tinha apercebido de que estava a conter começaram a escorrer pela minha cara, silenciosas, trilhos quentes nas minhas têmporas. Eu posso vê-lo, sussurrei eu, a minha voz seca e áspera. Juliano assentiu, o seu olhar fixo no chão. Ele está na unidade de cuidados intensivos neonatais, o CIN, apenas para observação. Ele é pequeno, Amélia, tão pequeno, mas ele é um lutador. Os médicos são otimistas. Ele finalmente olhou para mim, e nos seus olhos eu vi um turbilhão de culpa, medo e uma vulnerabilidade desesperada e suplicante. Eu sinto muito, sussurrou ele, as palavras a soarem como se tivessem sido arrancadas das profundezas da sua alma. Deus, Amélia, eu sinto muito. Eu olhei fixamente para ele, para o homem que tinha despedaçado o meu mundo, agora sentado desfeito numa cadeira de hospital a implorar por um perdão que eu não tinha a força para dar. A raiva, a fúria que me tinha sustentado durante meses, sentia-se distante, silenciada pela realidade estéril do quarto do hospital e o alívio avassalador e que tudo consumia de que o meu filho Caio estava vivo. Onde é que ela está? Perguntei eu, a pergunta desprovida de emoção. Juliano encolheu-se, como se a pergunta fosse um golpe físico. A Isabela. Eu mandei-a para casa. Ele passou uma mão pelo seu cabelo, um gesto de pura exaustão. Isto foi demasiado para ela. O sangue, a ambulância. Não foi para isso que ela se inscreveu. As palavras eram vazias, mas por baixo delas eu ouvi uma nota de amargura, uma desilusão nascente. A porta do quarto abriu-se e uma enfermeira entrou, o seu sorriso brilhante e profissional. Ah, ela está acordada, disse ela, a sua voz uma intrusão bem-vinda. Como se sente, querida? Ela moveu-se à volta da cama a verificar o soro, a tirar o meu pulso, o seu movimento eficiente e tranquilizador. A senhora deu-nos a todos um grande susto. O meu bebê, disse eu, a minha voz mais forte agora. Eu quero ver o meu bebê. Claro, disse a enfermeira, o seu sorriso a suavizar-se com um calor genuíno. Assim que o médico der o sinal verde, nós vamos pô-la numa cadeira de rodas e vamos levá-la ao CIN. Ele é um menino lindo, um verdadeiro lutador. Ela olhou para Juliano, a sua expressão a endurecer quase imperceptivelmente. O médico vai vir falar com vocês os dois daqui a pouco. Ela deu à minha mão um suave aperto antes de sair do quarto, a deixar Juliano e eu sozinhos mais uma vez no silêncio sufocante. Juliano levantou-se, a passear pelo pequeno quarto como um animal enjaulado. Eu nunca quis que isto acontecesse, Amélia, disse ele de costas para mim. Eu juro, a festa foi um erro estúpido e arrogante. Eu não sei o que eu pensei, que eu podia controlar tudo, que eu podia simplesmente seguir em frente e toda a gente se iria alinhar. Ele parou, as suas mãos apoiadas contra a parede, a sua cabeça inclinada. Eu vi o teu rosto mesmo antes de tu caíres, e eu apercebi-me de que eu destruí tudo o que alguma vez importou. Ele virou-se para me olhar, os seus olhos suplicantes. Eu vou fazer qualquer coisa para o arranjar, qualquer coisa. Eu vou cancelar o divórcio. Eu vou acabar com a Isabela.
Nós podemos tentar de novo. A oferta pairou no ar entre nós. Uma tentativa desesperada de última hora para rebobinar o tempo, para desfazer o dano que ele tinha feito. Há um mês, há uma semana, até mesmo ontem, aquelas palavras podiam ter sido um salva-vidas, um vislumbre de esperança na escuridão. Mas agora, deitada numa cama de hospital, o meu corpo a doer, o meu filho a lutar pela sua vida, numa caixa de plástico no fim do corredor, as palavras não faziam sentido. Eram as promessas desesperadas de um homem que acabava de se aperceber do verdadeiro custo das suas ações. E eu soube, com uma certeza que era tão clara e fria como o ar antisséptico do quarto, que ele não lamentava o que ele tinha feito. Ele lamentava ter sido apanhado. Ele lamentava ter de enfrentar as consequências. Eu olhei para o homem que eu uma vez tinha amado mais do que a própria vida, o homem que era o pai do meu filho, e não senti nada. O amor, o ódio, a raiva, a dor, tudo se tinha queimado, a deixar para trás um vasto espaço vazio. E nesse espaço, um novo sentimento, desconhecido, estava a começar a criar raízes. Era uma resolução tranquila e de aço, uma determinação de sobreviver. Pelo meu filho, por mim mesma, é tarde demais, Juliano, disse eu, a minha voz calma, mas firme. É tarde demais para isso. O que Amélia sentiu neste momento? Qual seria a sua decisão? Partilhe a sua opinião nos comentários. A luta começa. Os 2 dias seguintes foram um borrão de analgésicos, sono agitado e o apito rítmico e constante do monitor cardíaco. O meu mundo encolheu-se para as 4 paredes de cor verde pálido do meu quarto de hospital. Juliano era uma presença constante e flutuante, um fantasma num fato enrugado. Ele trazia-me comida que eu não comia, revistas que eu não lia e oferecia um fluxo constante de desculpas que eu não reconhecia. Ele tinha se instalado na cadeira de plástico desconfortável, a sair apenas para fazer chamadas telefônicas sussurradas e tensas no corredor, ou para me trazer outra chávena de gelo picado. Ele parecia emagrecido, atormentado. Uma parte de mim, uma pequena parte vingativa que eu tinha vergonha de admitir que existia, regozijava-se. Os verdadeiros momentos de clareza, as âncoras no mar desorientador da minha recuperação, eram as viagens à unidade de cuidados intensivos neonatais. A primeira vez que a enfermeira me levou numa cadeira de rodas pelo longo e estéril corredor, o meu coração batia com uma mistura de terror e um amor feroz e primário. A UCIM era outro mundo, um lugar silencioso e crepuscular, cheio do suave zumbido e apito das máquinas. Era um mundo de vidas minúsculas e frágeis, cada uma alojada numa caixa de plástico transparente, um útero temporário e transparente. E depois eu vi-o, o meu filho. Ele era muito mais pequeno do que eu alguma vez tinha imaginado. O seu corpo minúsculo, uma paisagem de pele delicada e translúcida, cabelo fino e aveludado, membros que pareciam demasiado frágeis para pertencerem a este mundo. Um diminuto gorro azul tricotado estava pousado na sua cabeça, e um emaranhado de cabos e tubos ligava-o às máquinas que monitorizavam cada uma das suas respirações, cada um dos seus batimentos cardíacos. Ele era, sem dúvida, a coisa mais bonita que eu tinha visto. Eu estendi uma mão através da abertura na incubadora, os meus dedos a tremerem enquanto eu acariciava suavemente o seu braço, incrivelmente pequeno. A sua pele era tão suave como uma pétala de rosa. Ao meu toque, os seus pequenos dedos curvaram-se, a agarrar o meu mindinho com uma força surpreendente. E nesse momento, o mundo fora das paredes transparentes e de plástico da sua incubadora, a traição, a festa, a dor,
tudo se desvaneceu. Só existia isto, esta alma minúscula, perfeita e lutadora, que era parte de mim. Como é que ele se chama? A voz era da minha mãe. Eu nem sequer a tinha ouvido entrar. Ela estava de pé ao lado da minha cadeira de rodas, o seu rosto uma mistura de espanto, amor e uma profunda e triste raiva. Ela pousou uma mão reconfortante no meu ombro, os seus olhos, os meus olhos, fixos no bebê. Ainda não. Eu não lhe dei um nome, confessei, a minha voz grossa com lágrimas não derramadas. Não me senti bem em fazê-lo sozinha. Eu sempre tinha imaginado Juliano e eu a debater nomes, a rir enquanto nós vetávamos as sugestões mais extravagantes um do outro. Mais um momento roubado. Bem, disse a minha mãe, a sua voz firme a tirar-me da beira da autocompaixão. Ele precisa de um nome forte, para um menino forte. Nós ficamos em silêncio durante muito tempo, apenas a vê-lo respirar. A minha mãe tinha sido a minha rocha desde o momento em que ela chegou ao hospital, o seu rosto uma nuvem de tempestade de justa fúria. Ela tinha olhado para Juliano e tinha dito: "Tu já fizeste o suficiente", com uma voz que podia congelar o fogo, e tinha-o banido efetivamente do meu quarto cada vez que ela estava presente. Ela era a minha guardiã, a minha protetora, a minha feroz e inquebrável defensora. Mais tarde naquele dia, de volta ao meu quarto, a minha mãe sentou-se ao lado da minha cama, a descascar uma laranja, o cheiro agudo e cítrico a cortar o ar viciado do hospital. O movimento rítmico das suas mãos era calmante, familiar. "Ele é um monstro, Amélia", disse ela, a sua voz baixa e tensa. Ela não precisou de dizer a quem ela se estava a referir. Eu nunca confiei nele, na verdade. Demasiado suave, demasiado encantador. Homens assim sempre acreditam nas suas próprias mentiras. "Eu amei-o, mamã", sussurrei eu, a admissão com sabor à confissão. "Eu sei, querida", disse ela, a sua voz a suavizar-se. Ela colocou um gomo de laranja perfeito e sem sementes na minha mão. "E tu tens o direito de chorar por isso. Tu tens de chorar por isso, mas tu não podes deixar que isso te destrua. Tu tens um filho agora, um filho que precisa que a mãe seja forte. Eu não me sinto forte", admiti. As palavras uma verdade dolorosa e humilhante. Eu sinto-me partida, humilhada. "Eu entrei naquela festa, mamã. Eu sabia o que era e eu entrei de qualquer maneira. O que é que eu estava a pensar?" "Tu estavas a pensar que eras uma esposa a lutar pelo teu casamento", corrigiu ela suavemente. "Tu estavas a pensar nos votos que tu fizeste, mesmo que ele os tivesse esquecido. Não há vergonha nisso, Amélia. A vergonha é toda dele. O que ele fez, o que aquela mulher fez naquele palco, isso não foi apenas uma festa. Foi uma execução pública. Eles queriam humilhar-te até tu desapareceres, mas tu não o fizeste, Amélia. Tu mantiveste-te firme e tu tens de continuar de pé." As suas palavras foram um bálsamo, um unguento calmante numa ferida crua e aberta. Ela tinha razão. A crueldade deles tinha sido calculada, o seu desempenho concebido para partir o meu espírito, e quase tinha conseguido. Mas ver o meu filho assegurar o meu dedo mindinho tinha mudado algo em mim. Tinha acendido um vislumbre de um tipo diferente de fogo. Não o fogo consumidor e destrutivo da raiva, mas uma chama pequena e constante de amor feroz e protetor. "O advogado vem amanhã", disse a minha mãe, o seu tom a voltar aos negócios. "Nós precisamos de estar prontas. Ele vai lutar contigo, Amélia. Homens como Juliano não perdem." "Eu não o farei", disse eu de novo, a palavra a soar fraca e ingênua mesmo para os meus próprios ouvidos.
Ele vai, afirmou Arthur. A sua voz não deixou espaço para dúvidas. Na minha experiência, os homens com o nível de riqueza e poder de Juliano não veem uma batalha pela custódia como um assunto de família. Eles veem-na como uma negociação comercial, e eles vão usar qualquer e toda a alavanca à sua disposição para garantir um resultado favorável. Ele inclinou-se para a frente, a sua expressão a suavizar-se ligeiramente. Mas nós também temos alavanca. Ele não quer uma luta pública, Amélia. A história da ex-esposa grávida a desmaiar na festa da sua amante, isso não é uma boa imagem para um homem que é o rosto público de uma empresa de $1.000 milhões. Nós podemos usar isso. A ideia de usar o meu próprio trauma, a minha própria humilhação, como uma arma numa batalha legal, revirou-me o estômago. Mas a ideia de perder o Caio, isso era infinitamente pior. A conversa deixou-me exausta, a minha cabeça a palpitar, o meu corpo a doer. Depois de Arthur e a minha mãe terem ido embora, eu caí num sono inquieto e cheio de sonhos. Eu acordei com um suave bater na porta. Eu esperava que fosse a enfermeira com o meu analgésico, mas foi Juliano quem deslizou para dentro do quarto. Os seus movimentos hesitantes, quase furtivos. A tua mãe foi-se embora, afirmou ele, os seus olhos a piscarem para a cadeira vazia no canto. Ela foi buscar algo para comer? Disse eu, a minha voz vazia. Eu pressionei o botão na lateral da cama, a levantar-me para uma posição sentada. O movimento enviou uma dor aguda e latejante através da minha incisão. Eu fiz uma careta, a minha mão a ir instintivamente para o meu abdômen. Estás bem? Perguntou ele, a dar um passo em direção à cama. Eu estou bem, disse eu, o meu tom a deixar claro que eu estava longe de estar. Ele ficou ali por um momento, a sua mão enfiada nos bolsos das suas calças feitas à medida. Um retrato de miséria desconfortável e impotente. Eu falei com os meus advogados, disse ele, o seu olhar fixo num ponto na parede logo acima da minha cabeça. Eles contaram-me sobre a tua decisão sobre o nome do Caio. Não é uma decisão, Juliano, é um facto. Amélia, por favor, ele implorou. A sua voz quebrou-se. Não faças isto. Ele também é meu filho. Ele devia ter o meu nome, o nosso nome. Já não há um nosso, Juliano, disse eu, a minha voz fria e dura. Tu queimaste essa ponte, tu explodiste-a, tu salgaste a terra, tu não podes parar aqui agora, nos escombros, e falar de nosso. Então é isso? Perguntou ele, uma nota de incredulidade na sua voz. Tu vais simplesmente cortar-me, apagar-me da vida dele? Tu és o perito em apagar pessoas, Juliano. Respondi, a raiva que eu tinha estado a reprimir durante dias, finalmente a transbordar. Tu apagaste 10 anos da nossa vida juntos com um único brinde público. Tu tentaste apagar-me, agora tu estás preocupado em ser apagado a ti mesmo? Como é que se sente? Ele estremeceu, a sua cara empalideceu. Não foi isso que eu quis fazer. Eu não me importo com o que tu quiseste fazer, gritei, a minha voz a subir crua e áspera. Eu só me importo com o que tu fizeste. Tu humilhaste-me, tu puseste-me a mim e ao teu filho por nascer em perigo. Tu paraste naquele palco e mentiste, Juliano. Tu falaste do teu grande amor, do teu novo começo. Mas tu não tiveste coragem para lhes contar toda a verdade, pois não? Toda a verdade? Toda a verdade? Repetiu ele, a sua expressão cautelosa. Que tu me imploraste para eu não te deixar, disse eu, as palavras um torrente de fúria contida. Que tu apareceste na casa da minha mãe, a chorar, a jurar que irias acabar com a Isabela. Que tu me disseste que tinhas cometido um erro terrível, que tu não podias viver sem mim. Tu não mencionaste essa parte no teu discurso, pois não?
Tu não lhes disseste que ainda estavas a dormir com a tua esposa uma semana antes de lhe enviares os papéis do divórcio? A cor escoou-se da sua cara. Ele parecia ter sido atingido fisicamente. Amélia, tu és um cobarde, Juliano. Eu cuspi, a palavra um veneno na minha língua. Tu és um cobarde fraco e patético, que está tão aterrorizado de estar sozinho que tu destróis qualquer pessoa que comete o erro de te amar. Tu não amas a Isabela. Tu nem sequer a conheces. Tu amas a ideia dela. Tu amas a forma como ela te faz sentir sobre ti mesmo. Mas quando isso se desvanecer, e vai desvanecer-se, tu vais destruí-la a ela também. O silêncio no quarto era absoluto, apenas quebrado pelo apito constante e rítmico do monitor cardíaco. Juliano olhou fixamente para mim, com a boca ligeiramente aberta, os seus olhos cheios de um horror nascente, como se ele estivesse a ver-se a si mesmo pela primeira vez. Não como o mestre do universo que ele projetava para o mundo, mas como o homem pequeno e desfeito que eu vi à minha frente. Eu vim aqui para lutar contigo, sussurrou ele, a sua voz rouca. Eu vim aqui para te ameaçar, para te dizer que se tu não dessemos o meu nome ao meu filho, eu ia o tirar de ti. Eu sei, disse eu, a minha raiva esgotada a deixar para trás apenas um vasto e cansado vazio. Mas tu tens razão, disse ele, o seu olhar a cair para o chão. Ele pareceu encolher-se à minha frente, a fachada poderosa e confiante a desmoronar-se em pó. Tu tens razão em tudo. Ele olhou para mim, os seus olhos a brilharem com lágrimas não derramadas. O que é que eu fiz? Perguntou ele, a pergunta não dirigida a mim, mas ao universo, aos escombros da vida que ele tinha desmantelado de forma tão descuidada, tão arrogante. Ele virou-se e saiu do quarto sem dizer uma palavra mais, a deixar-me sozinha no silêncio estéril. O confronto tinha sido exaustivo, brutal e absolutamente necessário. Eu tinha dito a minha verdade, uma verdade que tinha sido silenciada por demasiado tempo, e na sequência disso eu não senti triunfo, não senti vingança. Eu só senti os primeiros, frágeis e aterrorizantes movimentos da liberdade. A guerra estava longe de terminar, mas eu tinha sobrevivido à primeira batalha, e pela primeira vez eu acreditei que eu poderia ter a força para vencer. A vingança da vida. Isabela sentou-se na parte de trás do Maybach com o motorista, o couro suave e macio frio contra a sua pele, e observou como a fachada estéril e branca do Hospital Santa Maria desaparecia no espelho retrovisor. O carro era um oásis de silêncio, um contraste gritante com o caos das últimas horas. O gemido agudo e insistente da ambulância, os gritos de pânico, o olhar acusador da mulher que se tinha apresentado como a mãe de Amélia. Tudo se repetia na sua mente num loop vertiginoso e nauseabundo. Juliano tinha sido diferente. Quando ele finalmente saiu pelas portas automáticas do hospital, horas depois de ela ter sido dispensada como uma criança mal educada, a expressão no seu rosto tinha sido uma que ela nunca tinha visto antes. Era uma angústia crua e desprotegida que não tinha nada a ver com ela. Ele tinha-a olhado através dela, os seus olhos focados num horror distante e interno. Vai para casa, Isabela, ele tinha lhe dito, a sua voz um sussurro rouco. Eu ligo-te mais tarde. Ele nem sequer tinha esperado pela sua resposta antes de se virar e desaparecer de novo no hospital. Ela afundou-se mais profundamente no assento luxuoso, o prateado brilhante do seu vestido a sentir-se berrante e absurdo na luz dura do dia. A festa, a sua festa, tinha sido suposto ser a sua coroação, a noite em que ela seria apresentada oficialmente não como a amante de Juliano, mas como a sua parceira, a futura Sra. Thorne.
Ela tinha planeado cada detalhe com uma precisão meticulosa, desde o tipo de champanhe até ao tom exato das rosas. Tinha sido suposto ser uma lição de mestre em relações públicas, uma transição de poder cuidadosamente orquestrada. Ela seria amável, magnânima, até mesmo compreensiva para com a trágica ex-esposa. Ela tinha ensaiado as suas falas, os seus sorrisos, as suas expressões suaves e compreensivas, e tudo tinha corrido tão perfeitamente no início. Os convidados lisonjeiros, os elogios sussurrados sobre a sua beleza, a sua graça, o seu gosto impecável. O discurso de Juliano tinha sido um triunfo, cada palavra um testemunho da sua vitória, e depois o seu próprio momento no centro das atenções. Ela tinha olhado para baixo do patamar e tinha visto a Amélia, uma figura patética e inchada num vestido azul marinho monótono, e tinha sentido uma onda de poder puro e não adulterado. Ela tinha dito as suas falas com uma precisão impecável, cada palavra uma faca cuidadosamente afiada, disfarçada de ramo de oliveira. Mas depois, o impensável tinha acontecido. O colapso, o grito, o sangue. A cena tinha despedaçado a ilusão perfeita e brilhante que ela tinha construído com tanto cuidado. Tinha sido feio, desarrumado e real. E nesse momento, ela tinha deixado de ser a heroína bonita e adorada da história. Ela tinha se tornado na vilã. O carro parou nos portões da Quinta da Aroeira, a casa que ela agora chamava de lar. Mas enquanto ela caminhava pelas enormes portas de carvalho, o espaço cavernoso sentia-se frio e estranho. O cheiro persistente de champanhe e rosas era adocicado. O fantasma de uma celebração que tinha coalhado num pesadelo. As equipas de limpeza tinham sido impiedosamente eficientes a apagar todos os vestígios da festa, mas eles não podiam apagar a mancha do que tinha acontecido. Ela vagueou pelo grande salão de baile, o chão de mármore a brilhar debaixo da iluminação embutida. Ela ainda conseguia ver a forma encolhida de Amélia no chão, uma forma escura e partida contra a pedra pálida. Ela ainda conseguia ouvir o suspiro coletivo da multidão, o silêncio repentino e arrepiante que se seguiu. Uma onda de algo desconhecido e desagradável invadiu-a. Não era culpa. Isabela não sentia culpa. Era medo, um medo frio e desenfreado de que ela tinha calculado mal. Ela sempre tinha sido uma pragmática. Desde o momento em que ela tinha chegado a Lisboa, vinda de uma pequena e esquecida vila da Europa de Leste, sem nada mais do que um rosto impecável e uma ambição implacável, ela tinha entendido que a sua beleza era uma moeda, um ativo poderoso, mas em última análise, perecível. Ela tinha-o usado com habilidade e precisão, a navegar pelo mundo traiçoeiro da modelagem, de homens poderosos que a viam como um objeto bonito para ser adquirido e exibido. Juliano tinha sido o prêmio máximo, não apenas pela sua riqueza, mas pelo seu poder, a sua inteligência, a sua posição no ápice da hierarquia social e financeira da cidade. Ele era o seu bilhete para um tipo diferente de vida, uma vida de segurança, de influência, de permanência. Ela tinha-o estudado. Ela tinha aprendido as suas fraquezas, as suas vaidades, o seu medo profundamente enraizado de ser comum. Ela tinha se moldado para ser a sua contraparte perfeita, uma mulher cuja beleza e fogo pudessem espelhar a sua própria grandeza. Ela sabia da Amélia, claro, a esposa estéril, triste e, em última análise, descartável. No mundo de Isabela, tu não podias ficar com um homem como Juliano Thorne se tu não lhe pudesses dar um herdeiro. Era uma equação simples e brutal,
Amélia tinha sido um problema a ser gerido, um obstáculo a ser superado, e Isabela tinha pensado que a tinha gerido perfeitamente. A festa tinha sido suposto ser o cheque-mate final e elegante. Mas o bebê mudou tudo. Um herdeiro, a única coisa que ela não podia dar-lhe. Não ainda, de qualquer forma. Ela tinha sido tão cuidadosa, tão diligente com o seu controle de natalidade. Um filho para ela era uma responsabilidade, uma complicação que iria descarrilar as suas próprias ambições. Mas para Juliano, um filho era um legado. E agora, esse legado estava ligado, inextricavelmente, à mulher que ele tinha descartado. O seu telemóvel vibrou na bancada de mármore onde ela tinha deixado a sua mala. Era Juliano. Ela hesitou por um momento, depois respondeu. A sua voz, uma mistura cuidadosamente calibrada de preocupação e sedução. Jules, querido, eu estive tão preocupada. Está tudo bem? Não, disse a voz dele vazia, desprovida do seu calor habitual. Nada está bem. Ele soava como um estranho. Ele contou-lhe sobre a cesariana, sobre o bebê na UCI. Ele disse-lhe que a Amélia estava a recuperar. Ele falou em frases curtas e secas, a sua voz um monótono. Um menino, disse Isabela, a forçar uma nota de espanto na sua voz. Oh, Juliano, isso é maravilhoso. É? Perguntou ele, e a amargura na sua voz foi uma bofetada na cara. Eu quase o perdi, Isabela. Eu quase perdi os dois. Mas tu não perdeste, disse ela rapidamente, a tentar direcionar a conversa de volta para um terreno mais seguro. Eles estão vivos. Isso é o que importa. Quando tudo isto acabar, nós podemos. Não há um nós. Ele interrompeu-a, a sua voz fria e final. Não agora. Eu preciso de estar aqui, com o meu filho, com a Amélia. Ele disse o nome dela com uma reverência que fez com que o sangue de Isabela gelasse. No espaço de uma única noite, Amélia tinha se transformado de uma rival vencida numa santa mártir, a mãe do seu filho. E Isabela? O que era ela agora? A amante, a destruidora de lares, a vilã da história. Eu não entendo, Juliano, disse ela, uma nota de pânico real a esgueirar-se na sua voz. O que é que tu estás a dizer? Eu estou a dizer que eu preciso de algum espaço, disse a sua voz distante e desapegada. Eu preciso de pensar. Eu vou pedir ao meu assistente para enviar as tuas coisas para o teu apartamento. A chamada foi cortada. Isabela ficou no salão de baile silencioso e cavernoso, o telemóvel ainda pressionado no seu ouvido. As suas coisas para o seu apartamento. O pequeno, estéril e temporário apartamento que ele tinha alugado para ela no início do seu caso. Tinha acabado. Assim, sem mais. Ela tinha sido dispensada, descartada, apagada. Uma risada, aguda e frágil, escapou dos seus lábios. Foi a risada de uma jogadora que tinha apostado tudo, apenas para ver a última carta virar-se contra ela. Ela tinha ganho a batalha, mas parecia que ela tinha acabado de perder a guerra. Ela olhou para o seu reflexo na superfície escura e polida do grande piano, na cara bonita e perfeita que tinha sido a sua maior arma. E pela primeira vez na sua vida, Isabela sentiu um vislumbre de algo que se sentia assustadoramente como desespero. Ela tinha calculado mal, e no jogo de altas apostas que ela estava a jogar não havia lugar para o erro. As rachaduras na fachada prateada da sua vida perfeita estavam a começar a mostrar-se, e ela teve a sensação de que toda a estrutura estava prestes a desmoronar-se. A vitória de Amélia. O dia em que eu saí do hospital foi cinzento e nublado. O céu da cor da água suja combinava perfeitamente com o meu estado de espírito.
deixar a segurança estéril do meu quarto, a presença constante das enfermeiras, os apitos tranquilizadores dos monitores, sentiu-se como saltar de um penhasco. O mundo exterior parecia demasiado barulhento, demasiado brilhante, demasiado cheio de perigos imprevisíveis. Caio, embrulhado numa manta azul suave, dormia profundamente no seu assento de carro, alheio à transcendência da ocasião. Ele tinha tido alta da UCI naquela manhã, um pequeno e milagroso pacote de resiliência. Segurá-lo nos meus braços, sentir o seu calor, a sua respiração tranquila e constante, era a única coisa que mantinha o meu próprio medo à distância. A minha mãe estava a conduzir, os seus nós dos dedos brancos no volante, o seu maxilar apertado numa linha sombria e decidida. Nós não estávamos a voltar para o pequeno apartamento que eu tinha estado a alugar, um lugar que se sentia temporário e triste, assombrado pelos fantasmas do meu casamento falhado. Em vez disso, nós íamos para a casa da minha mãe, a casa em que eu tinha crescido, um lugar de amor incondicional e apoio inabalável. Era um refúgio, um santuário, um lugar para curar. Juliano não tinha estado no hospital para se despedir de nós. Depois do nosso confronto, ele tinha desaparecido. Ele enviou flores, enormes arranjos funerários que eu pedi às enfermeiras para deitarem fora. O seu assistente ligou para a minha mãe a perguntar pela saúde do Caio, o seu tom profissionalmente desapegado. Mas o próprio Juliano permaneceu um fantasma. Uma parte de mim sentiu-se aliviada. Outra parte, mais pequena, sentiu a picada da sua ausência, um abandono final e mesquinho. As semanas que se seguiram foram um borrão de noites sem dormir, mamadas intermináveis e a esmagadora, aterrorizante e emocionante realidade de ser uma nova mãe. A minha vida, que uma vez tinha sido um turbilhão de compromissos sociais, galas de caridade e reuniões da administração da fundação que Juliano e eu tínhamos começado, agora girava em torno de um ciclo de 3 horas de comer, dormir e chorar. E nem sempre era o Caio que chorava. Houve dias em que a dor me atingiu com a força de um golpe físico, uma onda repentina e inesperada que me deixou sem fôlego e a chorar. Eu olhava para o rosto perfeito e a dormir do Caio, e era consumida por uma raiva tão profunda que me assustava, uma raiva em relação a Juliano por ele não estar lá, por ele estar a perder estes momentos preciosos e fugazes, uma raiva em relação a mim mesma por o ter amado, por alguma vez ter acreditado nas suas mentiras. Mas também houve momentos de alegria pura e não adulterada. A primeira vez que os olhos desfocados do Caio pareceram fixar-se nos meus, a primeira vez que os seus lábios se curvaram num sorriso induzido por gases, que eu escolhi interpretar como um sinal de pura felicidade. A sensação do seu corpo minúsculo aninhado contra o meu peito, a sua cabeça enfiada debaixo do meu queixo, o seu cheiro uma mistura inebriante e intoxicante de talco de bebê e leite. Nesses momentos, o mundo sentia-se certo, completo e cheio de uma graça tranquila e simples. A minha mãe era a minha sombra, a minha rocha, a minha incansável copiloto nesta nova e desconhecida viagem. Ela cozinhava para mim, limpava, segurava o Caio enquanto eu tomava banho e ouvia sem me julgar enquanto eu passava pelas etapas confusas e complicadas da minha dor. Arthur Valente, o meu advogado, era outra presença constante. Nós falávamos ao telefone regularmente, a sua voz calma e comedida, um contraponto tranquilizador ao caos emocional da minha vida. Ele estava a construir o nosso caso, meticulosa e pacientemente. Ele tinha contratado um investigador privado que estava a investigar discretamente os negócios de Juliano, a sua vida pessoal, a sua relação com Isabela. Nós não estamos à procura de podridão, Amélia, explicou Arthur,
A sua voz suave, mas firme. Nós estamos à procura de alavanca. Nós precisamos de mostrar que o estilo de vida de Juliano, a sua instabilidade, não é um ambiente adequado para uma criança. Nós precisamos de te estabelecer como a mãe estável e responsável. A ideia de vasculhar a vida de Juliano sentiu-se como uma violação, uma traição à intimidade que nós uma vez tínhamos partilhado. Mas Arthur tinha razão. Isto não era um jogo. Esta era uma luta pelo futuro do meu filho. Uma tarde de outono, cerca de um mês depois de Caio ter nascido, eu estava sentada no berçário que a minha mãe tinha preparado para nós, a embalar o meu filho para ele adormecer. O quarto estava pintado de um suave amarelo ensolarado, e a luz da tarde entrava pelas janelas, a projetar longas sombras no chão. Eu estava a cantarolar uma canção de embalar, uma melodia tola e desafinada, quando o meu telemóvel vibrou. Era um e-mail de um nome que eu não reconhecia. O assunto era uma única palavra: prova. O meu coração começou a bater. Com mãos a tremer, eu abri o e-mail. Ele continha um único anexo, um documento digitalizado. Era um manifesto de voo de um avião privado, datado de há 6 meses, para uma viagem às Ilhas Caimão. A lista de passageiros continha 2 nomes: Juliano Thorne e Isabella Rossi. Essa não era a parte chocante. A parte chocante era o nome da empresa que tinha alugado o avião. Uma corporação fantasma que o investigador de Arthur tinha recentemente ligado a um dos maiores rivais comerciais de Juliano. Um homem com quem ele tinha tido uma disputa pública e viciosa durante anos. Eu desci. Havia um segundo anexo, um extrato bancário. Mostrava uma transferência bancária de $2 milhões de outra corporação fantasma, esta sediada no Panamá, para uma conta com o nome de I-Bossi. A data da transferência era 2 dias depois da viagem às Caimão. A sala começou a rodopiar. Eu li os documentos de novo. E depois, uma terceira vez, as peças de um puzzle que eu nem sequer sabia que existia a encaixarem-se no lugar com uma clareza nauseabunda e horrível. Isabella. Ela não tinha sido apenas a amante de Juliano. Ela tinha sido uma espiã corporativa, uma armadilha. Ela tinha sido paga pelo rival dele para se aproximar dele, para recolher informações, para o arruinar. E Juliano, cego pelo seu próprio ego, pelo seu desejo por uma mulher bonita, jovem e adoradora, tinha caído diretamente na armadilha. O meu primeiro instinto foi uma onda de regozijo selvagem e triunfante. Ele mereceu. Ele mereceu ser arruinado, ser derrubado pela sua própria arrogância e estupidez. Mas depois eu olhei para o bebê a dormir nos meus braços. O meu filho, o filho de Juliano. Um escândalo público, uma implosão corporativa. Iria destruir Juliano, sim, mas as consequências iriam inevitavelmente atingir o Caio. Eu fiquei ali por muito tempo, o telemóvel pesado na minha mão, a prova condenatória a brilhar no ecrã. Eu tinha o poder de destruir Juliano Thorne. Eu tinha a prova. A pergunta era: o que é que eu ia fazer com ela? O caminho da vingança era tentador, um canto de sereia de justa fúria. Mas agora eu era mãe, e o primeiro instinto de uma mãe não é destruir, mas proteger. Eu fechei os olhos, a minha mão a descansar sobre o corpo pequeno, quente e sólido do Caio. A escolha à minha frente era terrível, uma encruzilhada que iria definir o resto da minha vida. Pela primeira vez eu tinha o poder. Poder real. Não o poder emprestado e refletido de ser a senhora Juliano Thorne, mas o meu próprio. O poder de escolher. O poder de decidir que tipo de mulher, que tipo de mãe eu ia ser. E enquanto eu abria os olhos, o caminho a seguir, embora não fosse fácil,
de repente ficou aterrorizante. Claro, a decisão do que fazer com a informação que eu tinha sentiu-se como segurar uma granada viva. O pino tinha sido retirado e eu tinha de escolher onde a atirar. A minha primeira chamada não foi para o meu advogado, mas para a minha mãe. Eu reencaminhei o e-mail para ela e depois sentei-me em silêncio enquanto eu ouvia a sua respiração forte do outro lado do telefone. "Meu Deus!" sussurrou ela, a sua voz uma mistura de choque e espanto. A cobra! Ela esteve a usá-lo o tempo todo. "O que é que eu faço, mamã?" perguntei eu, a minha voz pequena. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Eu consegui ouvir as rodas a girar na sua mente aguda e prática. "Não faças nada", disse ela finalmente, a sua voz firme. "Ainda não. Este é o teu as, Amélia, a tua carta de trunfo. Tu não a jogas até ser absolutamente necessário. Tu sentas-te nela. Tu esperas." O conselho dela, como sempre, foi certeiro. O conhecimento da traição de Isabela era uma arma poderosa. Mas uma arma é mais eficaz quando mantida em reserva, uma ameaça silenciosa e não dita. Então eu esperei. Eu segui o ritmo tranquilo, monótono e bonito da minha nova vida. Eu vi o Caio a crescer. Eu senti a minha própria força a regressar e eu mantive o meu segredo perto do meu peito. Umas semanas mais tarde, os tremores de terra começaram. Começou com um sussurro numa coluna de mexericos, um artigo anônimo sobre um CEO de alto perfil cujos recentes envolvimentos pessoais estavam a causar preocupação entre a administração da sua empresa. Depois veio um artigo mais detalhado numa revista financeira, a questionar algumas das recentes e atipicamente arriscadas decisões de negócios de Juliano. O preço das ações da Thorn Industries, que tinha sido uma rocha de estabilidade durante anos, começou a cair. Juliano, ao que parecia, estava a desmoronar-se. Sem a Isabela para reforçar o seu ego e a cambalear com a humilhação pública da nossa separação e a vergonha privada do nosso último confronto, ele estava a cometer erros. Ele estava a tornar-se imprudente, errático. O rei estava a perder a sua coroa e os tubarões estavam a começar a rodeá-lo. Então, a chamada de Arthur Valente chegou. A sua voz era sombria. Os advogados de Juliano apresentaram uma moção para a custódia exclusiva Amélia. As palavras atingiram-me como um golpe físico. Com base em quê? Ofeguei, a minha mão a apertar o telemóvel. Eles estão a alegar angústia emocional, a citar as circunstâncias do teu desmaio. Ele disse, a sua voz tensa de raiva. Eles estão a pintar-te como uma mulher instável e histérica que não é adequada para ser mãe. Eles citaram os teus registros médicos. Eles estão a jogar sujo, Amélia. Mais sujo do que eu esperava. O medo que me percorreu foi frio e agudo. Esta era a guerra que a minha mãe tinha previsto. O que é que nós fazemos? Nós lutamos, disse Arthur, a sua voz um rosnado baixo. É a altura, Amélia. É a altura de jogarmos a nossa carta. No dia seguinte, Arthur enviou um único e-mail encriptado para o advogado principal de Juliano. Ele continha o manifesto de voo e o extrato bancário. Não havia comentários nem explicação, apenas a prova fria e dura da traição da Isabela. A resposta foi rápida e absoluta. Numa hora, o advogado de Juliano ligou para Arthur. A moção de custódia exclusiva estava a ser retirada. Na verdade, toda a ação legal estava a ser suspensa. Eles queriam negociar imediatamente.
A reunião teve lugar 2 dias depois, no território neutro do escritório de Arthur, no centro da cidade. A sala de conferências era grande e impessoal, com uma mesa de mogno polida que refletia o céu cinzento e nublado. Eu sentei-me de um lado com o Arthur e a minha mãe. Juliano sentou-se do outro, ladeado por 2 advogados de cara de pedra, em fatos cinzentos idênticos. Ele parecia terrível. Ele tinha perdido peso e tinha círculos escuros e magoados por baixo dos olhos. Ele não olhou para mim. O seu olhar estava fixo na superfície polida da mesa. As suas mãos entrelaçavam-se com tanta força que os seus nós dos dedos estavam brancos. Ele parecia um homem que tinha sido despojado, a sua armadura de riqueza e poder arrancada, a deixar apenas a vergonha crua e exposta da sua própria insensatez. As negociações foram rápidas e brutais. Arthur era um mestre a desmantelar a posição legal de Juliano com uma precisão tranquila e metódica. Ele não levantou a sua voz. Ele não precisou de o fazer. A ameaça não dita da informação que nós tínhamos pairava no ar, uma presença silenciosa e sufocante. Eu observei Juliano e senti uma estranha e inesperada pontada de algo que se sentiu quase como pena. Ele tinha construído um império, um monumento à sua própria ambição e brilhantismo, e tinha deixado tudo comprometido, levado à beira da ruína por um rosto bonito e uma mentira sussurrada. Ele tinha estado tão obcecado com a ideia de ser traído por mim, a esposa que ele tinha prejudicado, que ele tinha estado completamente cego para a traição real, a que eu tinha estado a olhar para a cara o tempo todo. No fim, ele aceitou tudo. Eu teria a custódia física e legal exclusiva do Caio. O seu nome de família continuaria a ser Pinheiro. Juliano teria direitos de visita supervisionados à minha discrição. O acordo financeiro foi mais do que generoso, foi astronômico. Ele estava, de facto, a pagar pelo meu silêncio. Ele estava a comprar a sua empresa, a sua reputação, a sua vida, com uma fortuna que iria garantir que o Caio e eu ficássemos seguros para o resto das nossas vidas. Quando terminou, quando os papéis foram assinados e os advogados estavam a apertar as mãos, Juliano finalmente olhou para mim. Os seus olhos estavam vazios, derrotados. "Por quê?" perguntou ele, a sua voz um sussurro rouco que só eu conseguia ouvir. "Por que é que tu não o tornaste público? Por que é que tu não me destruíste?" Eu olhei para ele, para o homem que tinha sido o meu marido, o meu parceiro, o grande amor e a grande dor da minha vida. E eu dei-lhe a única resposta que importava. "Por causa do teu filho", disse eu, a minha voz tranquila, mas firme. "Ele merece ter um pai, não uma desgraça." Eu levantei-me e saí da sala, a minha mãe ao meu lado, a deixá-lo sentado sozinho à mesa de mogno polida, um rei caído num reino da sua própria criação. A guerra tinha terminado. Eu tinha ganho. Mas não se sentiu como uma vitória, sentiu-se como uma trégua, um final tranquilo, sombrio e necessário para um capítulo da minha vida que quase me destruiu. Enquanto eu saía para o ar fresco e limpo, eu senti que o peso do passado finalmente começava a levantar-se. Eu era livre e pela primeira vez eu estava pronta para ver o que o futuro guardava. O que você faria se tivesse o mesmo poder que Amélia? Usaria a informação para se vingar ou para proteger a sua família? Deixe a sua opinião nos comentários. Um novo começo. As semanas que se seguiram ao acordo foram um momento estranho e desorientador. O silêncio do lado de Juliano foi absoluto. A tempestade tinha passado, a deixar para trás uma calma tranquila, quase inquietante. O dinheiro, uma quantia assombrosa, apareceu numa conta fiduciária recém-criada, um número abstrato num ecrã que se sentia completamente desligado da minha realidade.
A minha vida continuava a ser um ciclo de mamadas e mudanças de fraldas, de noites sem dormir e do cheiro doce a leite do meu filho. A jaula dourada tinha sido substituída por um santuário tranquilo e confortável, mas não deixava de ser uma jaula, construída com o dever maternal e o trauma persistente do ano passado. Uma tarde de outono, enquanto eu empurrava o Caio no seu carrinho num parque perto da casa da minha mãe, o meu telemóvel vibrou. Era um número que eu não reconhecia, eu quase o ignorei, mas algo me fez atender. Olá? Amélia? A voz era hesitante e feminina, com um sotaque fraco e familiar. Eu sou a Isabela. Eu parei de caminhar. O meu sangue gelou. De todas as pessoas de quem eu esperava ter notícias, ela era a última. O que é que tu queres? Perguntei eu, a minha voz aguda. Eu só queria pedir desculpa, disse ela, as palavras a soarem forçadas, não naturais. O que eu te fiz foi errado. Tu estavas errada. Eu ri, um som curto e amargo. Uma desculpa? Tu achas que isso resolve as coisas? Eu tentei destruir a tua vida, eu sei, sussurrou ela. E pela primeira vez eu ouvi uma nota de emoção genuína na sua voz. Uma desesperação crua e desesperada. E agora? Agora ele está a destruir a minha. Ela contou-me uma história. Um conto sórdido e previsível de vingança. Juliano, ao que parece, não tinha levado bem a sua humilhação. Ele tinha usado toda a força da sua riqueza e influência para desmantelar sistematicamente a vida dela. Ele fez com que ela fosse colocada na lista negra da indústria da modelagem. Ele fez com que o seu visto fosse revogado. Ele tinha congelado as suas contas bancárias, a deixá-la sem nada. Os $2 milhões que ela tinha recebido pela sua traição tinham desaparecido, engolidos pelos honorários legais e o custo de tentar lutar contra um homem que não podia ser vencido. Ele é um monstro, Amélia, disse ela, a sua voz a quebrar-se. Um monstro vingativo e cruel. Eu sei, disse eu em voz baixa. Mas tu fizeste a tua cama com ele, Isabela. Tu sabias o que ele era. Eu fui uma tola, soluçou ela. Eu fui tão arrogante. Eu pensei que eu o podia controlar. Eu pensei que eu era mais inteligente do que ele, mas eu era apenas mais uma das suas posses. E quando ele acabou comigo, ele atirou-me fora. Ela já não era a predadora fria e confiante que eu tinha visto na festa. Ela era apenas mais uma vítima, mais uma mulher partida pelo ego de Juliano. Eu não sabia o que dizer. Eu não senti pena por ela. Não realmente. Mas eu também não sentia a satisfação triunfante que eu podia ter esperado. A sua ruína não me trouxe alegria nenhuma. Simplesmente sentiu-se triste. Um desperdício. Eu vou sair do país amanhã, disse ela, a sua voz grossa por causa das lágrimas. Eu só queria que tu soubesses. Ele não ganhou. Não realmente, porque ele perdeu-te a ti, e ele perdeu o filho dele. Ele tem a sua empresa, o seu dinheiro, o seu poder, mas ele está vazio. Eu vi nos olhos dele. Ele é o homem mais sozinho que eu alguma vez conheci. Ela desligou, a deixar-me parada no meio do parque, as folhas de outono a rodopiarem aos meus pés. O homem mais sozinho que eu alguma vez conheci. As palavras ecoaram na minha mente. Naquela noite, Juliano veio para a sua primeira visita supervisionada com o Caio. Ele chegou à casa da minha mãe à hora combinada, a parecer um fantasma, num fato feito à medida. A minha mãe deixou-o entrar,
a sua cara uma máscara de fria desaprovação, e levou-o para a sala de estar, onde eu estava à espera com o Caio nos meus braços. A visita foi insuportavelmente desconfortável. Juliano sentou-se na beira do sofá, as suas mãos entrelaçadas nervosamente entre os seus joelhos, a olhar para o seu filho com uma mistura de espanto, terror e uma tristeza profunda e dilacerante. Ele parecia ter medo de lhe tocar, como se ele pudesse parti-lo. Podes segurá-lo se quiseres, disse eu, a minha voz mais suave do que eu pretendia. Ele olhou para mim, os seus olhos muito abertos com uma esperança desesperada e suplicante. Eu caminhei e coloquei suavemente o Caio nos seus braços. Juliano era desajeitado, as suas mãos grandes desajeitadas com o corpo minúsculo e frágil. Mas quando o Caio se aninhou contra o seu peito, um olhar de espanto puro e não adulterado transformou o rosto de Juliano. Ele olhou para o seu filho, a sua expressão uma mistura de amor, arrependimento e uma dor tão profunda que era quase insuportável de se testemunhar. Ele olhou para mim, os seus olhos a brilharem com lágrimas não derramadas. Ele é perfeito, sussurrou ele. Sim, disse eu. Ele é. Nós sentamo-nos em silêncio durante muito tempo. O único som na sala, os suaves sons gorgolejantes que o Caio fazia enquanto ele dormia. A raiva, o ódio, a amargura que tinham definido a nossa relação durante tanto tempo pareciam ter se evaporado, a deixar para trás apenas uma compreensão partilhada e dolorosa. Éramos duas pessoas partidas, unidas por esta vida perfeita e inocente que nós tínhamos criado. Obrigada, disse Juliano, a sua voz grossa por causa da emoção. Por não me teres destruído, por me teres deixado ser o pai dele. Não me deis os parabéns, Juliano, disse eu, a minha voz calma, mas firme. Apenas ser o pai que ele merece. Não foi perdão, não foi reconciliação, foi algo muito mais complexo, mais difícil. Foi uma escolha para seguir em frente, uma escolha para colocar o futuro do nosso filho acima do nosso próprio passado partido. Foi o começo de um caminho longo e incerto, um caminho que iria exigir uma força e uma graça que eu não tinha a certeza se eu possuía. Mas enquanto eu olhava para o meu filho a dormir pacificamente nos braços do pai, eu soube que eu tinha de tentar, por ele. A batalha pela minha própria sobrevivência tinha terminado. A luta pelo futuro dele, um futuro livre das sombras do nosso passado, estava apenas a começar. Os anos que se seguiram não foram um conto de fadas. Não houve uma reconciliação mágica, nenhuma resolução arrumada e limpa para a história confusa e complicada das nossas vidas. Em vez disso, houve um processo lento e minucioso de construir algo novo a partir dos escombros do velho. Um novo tipo de família, uma que não era definida pelo amor ou paixão, mas por um compromisso partilhado e inquebrável com o bem-estar do nosso filho. Juliano, para minha surpresa, cumpriu a sua palavra. Ele tornou-se um pai, um de verdade. Ele esteve lá para cada joelho raspado, cada peça de teatro da escola, cada jogo de futebol. No início, ele era desajeitado, um homem mais confortável numa sala de reuniões do que num recreio. Mas ele aprendeu. Ele aprendeu a atar um sapato, a ler uma história para dormir, a ouvir com uma paciência que eu nunca soube que ele possuía. Ele era uma presença constante e firme na vida do Caio, um pai que não era definido pela sua riqueza ou pelo seu poder, mas pela sua devoção tranquila e firme.
A nossa relação continuou a ser uma dança cuidadosa e delicada. Éramos educados, cordiais, dois sócios de negócios na empresa conjunta de criar um filho. A raiva e a dor do passado desvaneceram-se, substituídas por uma distância tranquila e respeitosa. Houve momentos, fugazes e raros, em que eu vi um vislumbre do homem que eu uma vez amei, uma risada partilhada por algo que o Caio disse, um olhar de orgulho mútuo pela sua última conquista. Mas as feridas eram demasiado profundas, as traições demasiado profundas para se curarem de verdade. Éramos duas ilhas separadas, ligadas apenas pela ponte do nosso sol. Eu encontrei o meu próprio caminho, o meu próprio propósito. Eu voltei para a escola, obtive o meu mestrado em serviço social e finalmente assumi a fundação que Juliano e eu tínhamos começado, a reformá-la à minha própria imagem. Eu pus a minha energia em ajudar outras mulheres, outras famílias que tinham sido despedaçadas pela traição e pela perda. Eu encontrei uma alegria tranquila e satisfatória no meu trabalho, um sentido de propósito que não tinha nada a ver com ser a senhora Juliano Thorne. Uma tarde ensolarada, quando o Caio tinha 7 anos, eu estava a vê-lo a brincar no parque. Ele era um menino lindo, uma mistura perfeita da inteligência aguda do pai e da minha própria determinação tranquila. Juliano também estava lá, sentado num banco próximo, os seus olhos, como sempre, fixos no seu filho. Caio, a perseguir uma bola de futebol, tropeçou e caiu, a raspar o seu joelho. Ele correu para mim, o seu rosto enrugado em lágrimas. Eu ajoelhei-me a limpar as suas lágrimas, a limpar a raspadura, a colocar um adesivo com um tema de desenhos animados na ferida. Melhor? Perguntei eu, a beijar a sua testa. Ele acenou que sim, as suas lágrimas já esquecidas. O pai pode empurrar-me nos baloiços? Perguntou ele, os seus olhos a brilharem. Claro, disse eu a sorrir. Ele correu para o pai, a agarrar a sua mão, a puxá-lo em direção ao conjunto de baloiços. Eu observei-os, um homem alto e bonito num fato de negócios e um menino pequeno e vibrante com um adesivo no joelho. E nesse momento, eu senti uma sensação de paz que eu não tinha acreditado ser possível. A minha vida não era a que eu tinha planeado. Era uma história mais confusa, mais complicada e infinitamente mais bonita do que a que eu tinha imaginado para mim mesma. Eu tinha sido partida, mas eu tinha me curado. Eu tinha sido traída, mas eu tinha sobrevivido. Eu tinha perdido um grande amor, mas eu tinha encontrado algo muito mais profundo, a mim mesma. Aradidal. O sol estava a começar a pôr-se, a projetar um brilho quente e dourado sobre o parque. Juliano empurrou o Caio no baloiço cada vez mais alto, a sua risada a ecoar no ar tranquilo da tarde. Não foi um final feliz. Foi algo melhor. Foi um novo começo. Esperamos que tenham gostado desta viagem de angústia, resiliência e redenção. A história de Amélia, Juliano e Caio é um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios há sempre um vislumbre de esperança, uma oportunidade para um novo começo. Se a nossa história os comoveu, se encontraram a torcer pela força da Amélia e a esperar pela redenção do Juliano, por favor, considerem dar um gosto e partilhá-la com outros que apreciam as histórias da complexidade emocional da vida real. O vosso apoio permite-me continuar a criar histórias que aprofundam o coração humano. Subscrevam para mais novelas que exploram a intrincada dança da traição, do poder e da busca duradoura pela paz. Obrigado por ler.